comprovar isso que o título diz. Poxa, se você investir em ações, nada bate na renda variável, invista para isso, nem que seja pouco a pouco ao mês, para o seu futuro, né? Só que aí começou a acontecer o que sempre acontece quando a gente está em épocas de muito otimismo, né? Bull market é o maior formador de gênios do mercado que existe. Quando vem uma crise dessa, como a que a gente experimentou, é aí que você vê quem que está nadando pelado, né? E por nadar pelado, de muito otimismo, e aí veio esse choque inicial, que aí sim, esse foi o choque, né? Ninguém estava prevendo essa crise, né? E aí quem está no mercado se desespera, logicamente, acha que perdeu tudo. Bom, bolsa não é para mim, bolsa é arriscado, bolsa é cassino, mas na verdade tudo isso tem uma explicação, né? O mercado naturalmente vai cair. A gente deu a cara a tapa e falou, pessoal, é o seguinte, calma, esse não é o momento de você sair vendendo, para, respire e não faça nada por enquanto, pense, né? Então o que a gente fez? E também como foram os últimos meses aí. Conta pra gente um pouquinho. Luiz, boa noite, já passo a você aqui a palavra. Boa noite, João. Boa tarde, doutor Furlan. Boa tarde, Lírio. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço muitíssimo o convite, é uma responsabilidade muito grande para mim estar falando ao lado de grandes nomes, né? Estar representando meu pai aqui também, que não pôde estar por aqui. De fato, foi uma fase muito, muito conturbada, né? Eu sou economista, eu sou contadora também. Eu represento a posição da família em alguns conselhos de administração, conselhos fiscais, né? Então, o meu background é análise, né? Eu trabalho como analista, com research, enfim, desde os meus 16, 17 anos, sempre fui apaixonada pelo mercado, né? Inclusive, meu pai, doutor Fula, me levava nessas assembleias, então eu vi que ele era realmente o carrasco dos RIs, viu? Ele chegava, os RIs já faziam, minha nossa senhora, aquele senhor veio hoje, né? E ele fazia a pergunta mesmo, sempre ele era cri-cri. Ele sentava na primeira fila e vinha pergunta. É isso aí. Eu fazia na Bovespa, antiga, né? Mas certeza que ele aparecia sempre. Então, nesse quesito tive um bom professor mesmo, eu puxei um pouquinho também essa característica, né? Então, quando eu chego nas APMEX e os RG me falam, ai, minha Nossa Senhora, lá vem pergunta sobre dividendo, quando é que vão pagar meu dividendo, né? Mas, enfim, então, esse background de análise me deu, de fato, assim, uma boa base, né, para estudar o que realmente importa, que é o fundamento da empresa, né? Então, hoje eu estou na Klabin, estou no Banco Santander, estou na Eternit também, então, nos principais setores aí que a gente investe, eu pretendo falar um pouquinho mais à frente. E mais recentemente, e o projeto que eu mais me orgulho na minha carreira, que apesar de breve já tenho alguma experiência, né? Mas já é um prazer para mim ensinar, né? Foi uma aptidão que eu descobri, eu gosto muito, o melhor jeito da gente aprender é ensinando, né? O melhor jeito de multiplicar é dividindo. A gente fundou um projeto que chama Ações Garantem o Futuro, que é inspirado justamente em um estudo que meu pai fez na década de 70, tentando comprovar isso que o título diz. Poxa, se você investir em ações, nada bate na renda variável, invista para isso, nem que seja pouco a pouco ao mês, para o seu futuro, né? E é isso que a gente faz hoje, baseado nesse estudo. Então, nossa missão é justamente democratizar e principalmente desmistificar o mercado de capitais, né? Então, quando a gente pega o gráfico do Ibovespa, né, quando a gente pega o gráfico da Bolsa, é muito complicado de você tentar desmistificar o mercado, né? O que eu mais ouço quando eu vou dar palestra, olha, eu não invisto em bolsa, porque é extremamente arriscado, bolsa é um cassino, você não consegue adivinhar para onde vai, né? E você consegue entender, porque a pessoa vai direto no gráfico, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva, pegar esse eletrocardiograma, que parece um eletrocardiograma, né? Então, agora, olhando pelo retrovisor, claramente a gente consegue enxergar algumas fases pelo qual o mercado passou, né? Então, a primeira fase, a gente estava num otimismo muito grande com o nosso país, algumas reformas saindo, né? Teto dos gastos um pouco mais controlado. Então, aquela perna, ao invés de controlar a inflação, a gente estava controlando os gastos, por consequência,
taxa de juros menores, né, um patamar de dólar um pouco mais alto, que é necessário para dar um up na nossa indústria, né, commodity bombando, enfim, tudo ia muito bem, né, investidores vindo cada vez mais para a Bolsa, também super otimistas, só que aí começou a acontecer o que sempre acontece quando a gente está em épocas de muito otimismo, né? Bull market é o maior formador de gênios do mercado que existe, né? Quando vem uma crise dessa, como que a gente experimentou, é aí que você vê quem que está nadando pelado, né? E por nadar pelado é quem estava alavancado, né? Quem realmente colocou dinheiro na bolsa, dinheiro este que ele não tinha para pagar, né? Então, eu consigo claramente hoje, olhando para trás, dividir esse período de mercado que a gente viveu em 3 fases, né? Então, essa primeira fase que eu discorri, de muito otimismo, e aí veio esse choque inicial, que aí sim, esse foi o choque, né? Ninguém estava prevendo essa crise, né? E quem disse que conseguia prever está mentindo, que é impossível você prever o mercado, né? Você tem 50-50 chance de o que você está dizendo acontecer, né? Então, a gente teve esse choque inicial, né, logo depois ali do carnaval, então as bolsas começaram de fato a cair. Aí você começa ali no meio de março, quando a gente já estava lá para o 5º circuit breaker, isso foi de fato levado por uma série de processos. Quem estava muito alavancado, principalmente fundos, né, não só fundos, mas pessoa física também, né, não é só gente pequena, gente grande também se alavanca e bastante, também faz besteira. Então, esses fundos começaram a ser estopados, ou seja, eles começaram a ficar obrigados a vender, né? O que acabou agravando ainda mais. Então, quer dizer, quando você chega nessa segunda fase, e claro, quando você está vivenciando, você nunca consegue enxergar se vai ser o fundo do poço ou não, você começa a falar, meu Deus, agora, isso aqui nunca vai parar de cair, né? E aí você começa a ficar pessimista e vender, enfim, isso vira uma bola de neve negativa e você não consegue ter a visibilidade, a previsibilidade de quando isso vai acabar, né? Luiz, oi? Não, você está falando, eu estou me lembrando, naqueles dias que o petróleo ficou negativo na Bolsa, justamente porque teve gente que precisou liquidar a posição e ninguém queria tomar, não é mesmo? Exatamente. E aí, não só virou pó, como ainda tiveram que pagar para alguém ficar, não foi? Exatamente. Então, é uma bola de neves que você não consegue, parece que não tem freio, né? E aí, quem está no mercado se desespera, logicamente, acha que perdeu tudo. Bom, bolsa não é para mim, bolsa é arriscado, bolsa é cassino. Mas, na verdade, tudo isso tem uma explicação, né? E, enfim, isso acaba virando uma bola de neve. E, na época, isso é muito difícil, né? É muito difícil quando você está vivendo, porque você não consegue ter a previsibilidade. O mercado, ele não trabalha com a realidade, ele trabalha com a expectativa. Toda vez que você está diante de um momento em que você não tem expectativas, o mercado naturalmente vai cair, né? E aí é aquele momento em que, poxa, a gente usou o nosso canal, que hoje é grande, né? Então a gente deu a cara a tapa e falou, pessoal, é o seguinte, calma, esse não é o momento de você sair vendendo. Respire e não faça nada por enquanto. Pensa, né? Então, o que a gente fez? A gente olhou friamente, você precisa ter um pouco de sangue frio aqui, e a gente começou a olhar friamente, a gente estava com um bom caixa, né? A gente tinha realizado algumas posições em janeiro. A gente olhou friamente para o mercado, a gente começou a analisar. Bom, o Brasil é um país diferente hoje do que era a questão de 5, 6 anos atrás, né? Não é um espaço de tempo muito longo. Não tem por que uma Petrobras está custando R$11. Temos um risco? Temos um risco, né? Mas não tem por que Petrobras está custando R$11. Não tem por que um Banco do Brasil estar custando R$22, né? É um banco que não pode quebrar, senão ele leva o país junto. É um banco que é o facilitador do nosso maior setor hoje, que é o agro. Então, ele simplesmente não pode falir, né? Então, começamos a fazer essa análise fria em cada uma dessas grandes empresas. Empresas, imagina, que tinham em caixa mais do que tem dívida, algumas empresas que tinham mais em caixa do que estavam valendo em bolsa. Então, quer dizer, o mercado chegou em um momento de assimetria tão grande que a gente falou, bom, agora é a hora. Eu não tenho como ter certeza se esse é o fundo, né? Quando você está dirigindo um carro na neblina, é muito complicado, você não tem visibilidade nenhuma. Mas se você conhece a estrada,
e meu pai conhece a estrada há muitos anos, fica um pouco mais fácil, né? Então, quando você investe com convicção, quando você tem uma estratégia simples e clara na sua frente, você consegue navegar nesse mar turbulento que é o mercado, né? Então, o seu risco, o mercado tem risco? Tem. E ele vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? Então, estudo, ser sempre um curioso, perguntar e ser chato faz parte da dinâmica de mercado, da dinâmica de ser um bom investidor, né? E hoje, na minha visão, a gente vive uma terceira fase, uma fase que é difícil da gente ter um prognóstico daqui para frente. Bancos também receberam garantias, senão o banco não empresta, né? A gente sempre tem que pensar que banco sempre sai como vilão da história. Mas se você fosse dono de um banco, enfim, quem está na posição de emprestar para alguém, você emprestaria para alguém que você sabe que não vai te pagar? Não, né? Então, você precisa que tenha o papel do Estado neste momento por trás, falando, não, você empresta, eu te garanto, se der algum problema, eu estou aqui para te suportar, né? E a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Como será que a nossa economia vai reagir, né? Então, hoje o que o governo está tentando fazer é, de fato, estimular o que é mais difícil, a produtividade, que é o lado da oferta, né? É muito mais difícil você... garantia para o seu investidor privado, vem aqui, você vai ter uma tira interessante, você não vai ter a parte jurídica, uma parte jurídica instável. Então, é de fato assegurar um ambiente de negócios muito mais previsível para o nosso país, para que a gente não tenha que depender desses grandes estímulos daqui para frente, né? Então, basicamente, o que a gente faz no mercado é pé no chão, né? Comprar, focar sempre em muitas ações de poucas empresas essas que paguem bons dividendos e que estejam a bons preços, né? Então, a gente fala que a gente gosta de investir em setores que vocês não tem como correr do boleto, né? Então, mesmo na crise, você provavelmente, né, quem tem condições, claro, teve que pagar a conta de luz, teve que pagar a conta do cartão de crédito, teve que pagar a conta de água, teve que pagar ali a conta do seguro de carro e teve que pagar a conta do seu celular. Hoje ninguém mais vive sem celular, sem dados, né? Então, basicamente, o que a gente faz é investir em boas empresas que paguem bons dividendos desses principais setores que são tão essenciais para a nossa economia. Você tirou o discurso do Lírio, porque é exatamente o que ele faz. É por isso que eu pedi para começar primeiro, viu, doutor Furlan? Agora eu entendi. Luiz, eu vou deixar as perguntas mais cabeludas aí pro Furlan, ele que conhece bem, eu sei que tem perguntas. Ótimo. Só vou deixar uma dúvida com você, tirar uma dúvida antes de passar para o Lírio. Quais são essas poucas empresas que vocês têm grandes posições aí? Hoje algumas delas. Claro. Hoje as nossas maiores posições hoje estão em Banco do Brasil, Klabin, né, que é celulose, e Unipar também, que é cloro e soda, né? Quando as pessoas pensam em saneamento, pensam nas empresas de saneamento e não pensam no principal fornecedor, né? Saneamento não existe sem cloro e soda. Então, são as nossas 3 maiores posições hoje. Oi, pessoal. Estou aqui no cantinho. Vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras e aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa.